A contemporaneidade oferece-nos sempre um vasto campo de discussões e reflexões, muitas vezes são exclusivas. É um convite cruzável Dois artistas que nunca se tinham confrontado numa exposição trouxeram ao Centro de Artes Visuais de Coimbra duas perspectivas diversas da escultura e do desenho num diálogo inédito. Ponto e Vírgula é o nome da exposição que junta no cavo as obras de Sebastião Rezende e Zulmiro de Carvalho. Eu sou o Daniel Belo e neste episódio da Vida Apesar dela, o podcast com o mesmo nome do ciclo de exposições que o Centro de Artes Visuais acolhe, vou conversar com Sebastião Rezende sobre esta mostra que pode ser vista em Coimbra até meados de março. Sebastião Rezende, boa tarde. Bem-vindo ao Centro de Artes Visuais. Para quem não o conhece, para quem não conhece o artista que aqui está presente, eu poderia dizer escultor, pintor, artista visual, mas são tantas as vertentes do seu trabalho que não me arrisco a fazer aqui, a colocá-lo dentro de uma só categoria. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é natural de São Roque, de Oliveira das Meias, isso sim, não há dúvida nenhuma, mas vive e trabalha em Évora nesta altura, quase meio século de percurso artístico, com foco... Eu gosto sempre destas palavras que às vezes se colocam quando apresentamos as exposições, peças que são corpos estranhos, orgânicas. Vamos falar sobre tudo isso neste podcast do Centro de Artes Visuais, que serve para apresentar os artistas que aqui vêm expor, mas também as obras que aqui estão expostas. Neste caso, convocámo-lo aqui para a exposição Ponto e Vírgula, uma exposição onde podemos ver as suas obras em diálogo com as obras do Zulmiro de Carvalho, uma mostra com a curadoria do Miguel von Afperas. Eu gostaria de começar por lhe perguntar, pelo facto de estarmos aqui num centro de artes que guarda um importantíssimo arquivo fotográfico dos encontros de fotografia, sei que o Sebastião também tem um arquivo enorme de fotografia, meio que usa muitas vezes, corrija-me se estou errado, como uma espécie de diário visual e de orientação também, um arquivo que também precisa de alguma atenção, calculo, Sebastião. São muitas as fotografias que tem. Sim, eu comecei a trabalhar em fotografia, paralelamente, também com fotografia, em 75, 76, não me recordo agora muito bem, mas na fase inicial o que produzia não era feito com o propósito de vir a expor esse material. Na altura estava a trabalhar muito também com pintura, escultura menos na época, mas muita impressão serigráfica também, e portanto sempre me interessaram processos oficinais diferentes que escolhia consoante a conveniência para o projeto que estava a desenvolver. Portanto, umas vezes trabalhava mais numas coisas, outras vezes mais noutras. Isto muito antes do digital, ou seja, fotografia enquanto arte artesanal, digamos assim, não é? Revelava as coisas, comprava baldinhos de 30 metros. Tinha a sua câmara escura, passava várias horas na cebola vermelha. E essas fotografias, hoje, de que forma é que as organiza? De que forma é que porque eu sei que são milhares de fotografias. Pois, esse foi reduzindo os erros. E há coisas que não sei onde param. Porque, de facto... Na altura ainda cheguei a conversar com uma amiga, mas ela é repórter e, portanto, o grande arquivo que tem estava sobretudo organizado por datas. Ora, essa referência para mim não funcionava muito bem, de forma que agora estou a orientar as coisas de uma forma um pouco mais temática, mas, por exemplo, a uma certa altura tinha mais uma referência geográfica ao local onde tinha feito essas fotografias. E porque a partir daí, portanto, a memória era muito mais ativada, portanto, portanto, o local continua a ser, em muitas situações, uma referência no nome que dou às pastas. Para o Sebastião, calculo que a imagem, que o que se vê é algo de bastante importante. E sei que além desta lógica fotográfica que sempre convocou o seu interesse, também há aqui um amor ao cinema. Ouvi dizer que até deixou, na altura que estava nas Belas Artes no Porto, de ir tantas vezes ao fim de semana ao Oliveira das Meias por causa dos filmes que o Cineclube do Porto mostrava ao domingo. De onde é que vem essa paixão pelo cinema e de que forma é que ela também se invadiu ou não a sua obra? Com o Cineclube do Porto foi mais tarde. Na época era mais com o Cineclube do Norte. Exato. Porque tinha havido uma cisão com o Cineclube do Porto, portanto, deu-se origem tanto ao Cineclube do Norte, portanto, e foi mais a esse Cineclube que eu ia na fase inicial. Pois porque, digamos, a minha curiosidade era muito grande e
no fundo, comecei muito tarde a ter contacto com a produção artística, tanto ao nível das artes visuais, como teatro, cinema. Eu nasci num meio rural e, portanto, não havia oferta cultural de nenhuma espécie, portanto, e, portanto, tendo eu muita curiosidade, portanto, tentei recuperar, digamos, o tempo que... Perdido, salvo seja, não é? Perdido não, portanto, porque se ganharam outras coisas em São Roque, certamente. Mas, digamos, portanto, necessitava, no que diz respeito a certo tipo de produções artísticas ao longo do século XX, ou até anteriores a isso, portanto, gostava de estar bem informado e, portanto, essa atenção constante. Porque é preciso ver, também o ouvi a certa altura numa entrevista dizer que porventura uma pessoa que tenha interesse, tempo, disponibilidade e dinheiro que possa viajar, poderá aprender tanto ou mais do que um finalista de artes visuais, no sentido em que se pode dar ao ato de ver. Pois, a maneira como dirigimos a nossa atenção e a nossa vontade de conhecer coisas é decisiva, portanto, e infelizmente, pela minha experiência que tive como professor ao nível de ensino superior, especialmente em cursos de artes visuais, vi que há, por vezes, alunos muito talentosos, que é uma percentagem baixa, infelizmente, e outros que andam muito distraídos e, portanto, por comparação, qualquer pessoa que viva numa grande cidade e que faça uma boa gestão do seu tempo livre, facilmente vai somando uma quantidade de experiências que às tantas um estudante de artes não passa-lhe ao lado, portanto... Tem que ser uma visão mais holística do mundo, porventura, e não focada apenas na teoria. Pois, e às vezes, por exemplo, eu também dei aulas a estudantes de arquitetura, aulas de desenho, e notei uma diferença muitíssimo grande entre o empenhamento dos estudantes de arquitetura por comparação com estudantes de belas artes. O olhar aí é necessariamente outro, até porque as obras elas estão à vista de todos. Há também uma parte interessante no seu percurso, uma vontade de explorar o que vem do Oriente, que se começa a manifestar ali pelos idos de 76, se não estou equivocado, e que o levou a um período de formação na Tama Art University em Tóquio. Porquê essa curiosidade oriental e de que forma ela se manifesta também no seu trabalho? Isso foi evoluindo gradualmente. Numa certa altura, tanto a caligrafia, de resto a oriental, a árabe também, mas as formas de caligrafia sempre interessaram muito também. A dimensão gestual de muita expressão oriental interessou predominantemente. Por essa altura estava também a fazer muitos trabalhos monocromáticos, portanto, sobretudo com tinta da China ou tintas bastante fluidas. E, portanto, isso foi surgindo assim gradualmente. Portanto, não foi um clique assim súbito. E na decisão de dar esse salto para ter esse período formativo também no Japão, como é que aconteceu? Sim, mas aí, naquela época, havia pouquíssima informação sobre a oferta das escolas de arte no Japão e eu até apresentei um plano em diferentes áreas em que podia incluir também coreografia, cenografia. E a gravura tradicional japonesa, portanto, que foi até nisso que, em parte, trabalhei também, e também a litografia. O interesse pelos jardins também era uma coisa que me interessava bastante, portanto, e depois, consoante, digamos, o portfólio visual que apresentei, é que numa segunda fase é que soube, portanto, dessa escola, portanto, que tinha um bom curso de técnicas de impressão e acabei por estar, portanto, nessa universidade 2 anos e meio. E o que mais o impressionou dessa passagem pelo Oriente? Na época, se me pedissem meia dúzia de palavras, um haiku, digamos assim. Era a forma extraordinariamente criativa como eles conciliavam a tradição, que aqui deixamos morrer de uma forma envergonhada, com a modernidade e com um desenho sofisticado ou noutras áreas. Portanto, essa conciliação entre o passado e o presente
e uma projeção no futuro, portanto era feita de uma dinâmica que não era forçada, portanto as coisas aconteciam naturalmente assim, portanto, enquanto que aqui, agora menos, mas quase só andámos a pescar o que sobrou de muita coisa que do passado se perdeu, ao nível de imensas manualidades, técnicas, imensa coisa se perdeu porque, digamos, não foi restada, portanto, e mesmo que tenha sido restada, às vezes é restada por pessoas que não têm essa experiência manual e, por exemplo, ver um vídeo de um artesão a fazer certas coisas. Por vezes pode ser determinante, por exemplo, saber com que força é que ele está a fazer aquele gesto, ou com que leveza ele está a fazer. Acompanhar o gesto. E muitos outros detalhes que digamos, para uma aprendizagem oficinal, essas coisas são determinantes. E muitas vezes quem está a fazer esses documentários não está suficientemente avisado para essas subtilezas. Portanto, esses documentários podem ser interessantes enquanto curiosidade, mas podem ser pouco úteis nessa transmissão de conhecimento. Na prática artística. Bem, sendo um artista multidisciplinar, eu tenho alguma curiosidade em saber como é que escolhe os meios, suportes e técnicas das suas criações. Depende da exposição que vai fazer, depende do tema da obra, depende da especificidade do local onde vai expor. Como é que se atira a uma obra e escolhe o caminho a seguir? Em princípio, vou trabalhando consoante as necessidades que vou tendo, do seu ponto de vista criativo. E normalmente tenho uma quantidade de trabalhos, depois posso escolher consoante solicitações que possa ter. Por vezes ocorre também uma solicitação específica, portanto, para um determinado local e posso conceber uma peça especificamente para esse local, para esse contexto. Será, por exemplo, há pouco falou-se da história aqui deste espaço ligado à Inquisição e há uns anos atrás participei numa exposição de desenho em Évora, por sinal no mesmo sítio da Inquisição, mas em Évora, sim. Porque a Inquisição, quando foi, digamos, instaurada em Portugal, a sua sede inicial foi em Évora, precisamente. E então, para isso, eu retomei uma série de desenhos que comecei a fazer em 1990, numa época em que eu tinha um telefone que tinha trazido do Japão, dobrável, com teclas, como mais tarde apareceram uns telemóveis que formalmente era muito semelhante, mas era um telefone ainda ligado à rede fixa, sem fios. E na época no Porto ainda havia casas com números com cinco algarismos, exatamente. Ou outros com 6. E eu verifiquei a uma certa altura que uma série de amigos eu sabia mais o número pelo desenho que ia fazendo com os dedos do que pela mnemónica numérica, claro. E então comecei a fazer alguns desenhos com isso, portanto, e até a primeira vez que eles foram mostrados foi precisamente aqui em Coimbra também, quando a inauguração do novo Círculo de Artes Plásticas, portanto, lá na Sereia. E aí já há uns desenhos de maiores dimensões, mas enfim, portanto, de vez em quando retomo essa forma de escrever essa sequência numérica, que no fundo é, de certa maneira, uma receita. E então, essa participação minha nessa exposição em Évora foi precisamente a data em que foi, digamos, instaurada, digamos, a Inquisição em Portugal. Falou-me ainda agora de desenhos que são um ponto de partida para o trabalho. Tem muitos mais desenhos do que aquelas obras que já têm produzidas, não é? Ainda tem muito desenho em carteira? Sim, infelizmente... Digamos, o meu trabalho de escultura, apesar de ter sido premiado há uns anos atrás, já há muitos anos atrás, mas não tive muitas oportunidades de concretizar as coisas que gostava de ter feito. O que eu fiz até agora corresponderá talvez a 15%, sei lá, no máximo 20% daquilo que cheguei a fazer numa certa altura. E ultimamente tenho congelado um pouco, porque, digamos... Pensar muito no assunto pode criar uma perspectiva negativa. Pensar que são precisas 2 ou 3 vidas para que aqueles desenhos ganhem vida também. Foi mais as oportunidades que eu tive de mostrar o trabalho. No facto, eu poderia ter exposto com muito mais regularidade, mas acabei por
Parecia estar um pouco fora do radar dominante e, portanto, não podia estar a expor muito mais, porque tem muita coisa feita que pouquíssimas pessoas conhecem. Mas mesmo assim, cerca de 30 exposições individuais, presença em 120 exposições coletivas. Sim. Ainda há novidade, Sebastião, quando se pensa numa exposição? Depois de tantas exposições, tantas montagens, tantas criações, ainda é um processo novo e que de alguma maneira traga algumas interrogações e inesperados? A surpresa pode vir mais do diálogo com o curador e ele mostrar do que viu, querer selecionar umas partes e escolher outras partes, e isso proporcionar um diálogo novo, ou pelo menos diferente, e isso às vezes traz pontos de vista interessantes, quer dizer, naturalmente. Mas isso acontece sempre depois dos trabalhos estarem feitos, portanto nunca me aconteceu produzir qualquer coisa, digamos, a partir de uma... portanto, o trabalho é sempre feito num processo diferente. Por vezes acontece que o desenvolvimento de um trabalho ilumina pistas para um seguinte, ou se não para um seguinte, pelo menos para outras possibilidades. Mas é um processo, de certa maneira, solitário, sempre. Processualmente, aí não há surpresas, não é? O método de trabalho que se repete uma e outra vez e a preparação para essa exposição segue mais ou menos os mesmos cânones mentais. Sim, poderia... Com especificidades, claro. Sim. A atenção ao local é importante, naturalmente, porque por vezes há locais que têm uma presença, ou pela sua história em si, que convém, digamos, despertar ou chamar a atenção para essas características especiais do local, ou porque, sob o ponto de vista arquitetónico, também é muito determinante. Enfim, portanto, são características que pode ser importante considerá-las. Os detalhes no diabo se esconde muitas vezes. Olhamos então para este ponto e vírgula, para a exposição que reúne aqui no CAV obras suas, obras também do Zulmiro de Carvalho. Como é que acolheu este convite e, sobretudo, a hipótese deste diálogo da sua obra com as obras do Zulmiro? Eu conheço o Zulmiro há muito tempo, de resto ele foi meu professor um ano, mas devo dizer que só há relativamente poucos anos é que vi uma exposição dele em que vi outros aspectos de dimensões, de trabalhos de menor dimensão, porque habitualmente o que conhecia mais era certos projetos de arte pública que ele tinha feito e portanto, eu gostei de ver essa exposição há uns anos atrás. Há, de certa forma, uma surpresa inicial, digamos, nessa ideia do Miguel, mas simultaneamente, digamos, muita curiosidade, digamos, em avançar com... É que este detalhe, quando nos é apresentada esta exposição, por este texto de apresentação, o ponto preciso e minimal será a Zulmiro, a vírgula orgânica em movimento é o Sebastião. Gostou desta analogia? Vi mais a vírgula como, digamos, uma parte do yin yang. Mas a outra não encaixa, ou encaixa? Quer dizer, o ponto e vírgula é sempre é uma paragem respiratória, digamos, numa frase, mas há uma continuidade, digamos. Há sempre algo que vem a seguir, separado do algo que vem antes. É isso também que acontece aqui nesta exposição? É um momento de pausa? Que nos prepara para algo mais? Quer dizer, nunca pensei nisso. Agora, digamos, a conversa fluiu deste modo, mas não...
Porque há também uma necessidade muito grande, pergunto-lhe isto, porque há uma necessidade que eu entendo enquanto consumidor de arte, de haver tempo, de haver disponibilidade, Sim, e de podermos parar para muitas vezes absorver a arte e o que ela nos tenta dizer. E neste mundo moderno, onde tudo é feito, tudo devia estar pronto há 15 minutos, não há assim tanto tempo. Daí essa ideia de pausa que englobo na minha pergunta. Sim, acho essas pausas vitais mesmo. Acho que a qualidade de tempo e a qualidade de espaço, uma vez satisfeitas as necessidades básicas, digamos, das riquezas maiores que podemos ter. Porque sem a ter tempo não há possibilidade de refletir, portanto há uma... Eu acho que a indústria do entretenimento tornou-se de cavalo de Troia, passou a ser uma cavalariça tremenda, porque, quer dizer, é uma... Tudo é entretenimento e nada entretém. É cada vez mais entretenimento difícil. completo, quer dizer, e a maneira como, mesmo nas montagens, aquela em que antigamente quando se falava dos 3 segundos, quer dizer, é tudo tão rápido que qualquer cérebro humano, então especialmente uma criança, fica numa espécie de tapete rolante, onde está sempre a cair a informação, mas sem haver capacidade de pensar sobre ela. E onde pede cada vez mais e mais e mais. Preocupa de alguma maneira que os tempos estejam a fazer com que esta atenção e este tempo que as pessoas podem dedicar às coisas seja cada vez menor? Eu acho que agora com o tempo tem mais dificuldade em caracterizar, mas talvez já há 15, 18 anos por aí. Eu acho que começou a sair das universidades um novo tipo de pessoa. Um novo tipo de pessoa. Sim. É bastante abrangente essa afirmação. Sim, obviamente, depois cada pessoa é diferente, cada caso é um caso, mas por diversas razões, digamos. Mas, por exemplo, um caso que uma vez no final de uma aula proporcionou-se, já não sei bem porquê, perguntar aos alunos se não tinham heróis, digamos, referências que os motivassem. E então alguém, quer dizer, 3, 4 pessoas referiram rapidamente 4, 5 nomes que eu não conhecia nenhum e afinal eram heróis de jogos de vídeo. Não havia um herói humano, quer dizer, é perturbador. Quando as referências passam a ser para-humanas. Então. E, digamos, estávamos a falar de uma turma de segundo ano, de um curso de artes. Que já tinham tido vida suficiente para encontrar humanos que de alguma maneira, que os impressionassem. Suponho que sim. Mas afinal, talvez não. Mas a coisa foi tão espontânea na resposta que... Quer dizer, naturalmente haverá... Desarmou-o de alguma maneira também, não é? Como? Desarmou-o, deixou-o desarmado, não é? Enfim. Voltando aqui a este ponto e vírgula. Sebastião e Zulmir, 2 artistas diferentes, com produções artísticas diferentes, com obras feitas também em momentos temporais diferentes. As suas, creio saber que são essencialmente dos anos 90. Sim, o curador, o Miguel, preferiu escolher essas aí. Há também as do Zulmir, por outro lado, de décadas de 1960 e 1970. Depois de ver esta exposição, no seu olhar, percebeu aqui também alguma interpretação historiográfica que pode ser extraída desta mostra? No sentido em que, olhando para este conjunto de obras, se possa também perceber momentos da evolução deste tipo de criação artística específica em Portugal? Pensou nisso alguma vez? Acho que sim, acho que poderá ter algum... Sim, acho que poderá ter algum significado. Especialmente porque eu expus sobretudo no Porto, a Sul fiz uma vez só uma exposição em Lisboa e numa altura em que havia mais a Sul um pouco, nas Caldas de Rainha, uma Bienal de desenho e escultura. Aí uma vez tive o primeiro prémio, mas quer dizer, não tive grandes oportunidades de mostrar as peças a um público mais a Sul de Portugal. E eu suspeito que há muita gente que não conhece o meu trabalho todo, portanto, e ainda por cima houve um azar qualquer que
que soube através de um aluno, que foi durante algum tempo na biblioteca da Gulbenkian. Os catálogos que havia lá, meus relativamente às exposições, não constavam do índice. Isso, soube disso através de um aluno que um dia, em vésperas de férias, ele queria saber mais coisas sobre o meu trabalho e eu disse para consultar, porque era de Lisboa, lá à biblioteca, e foi ele que me informou que por qualquer razão, portanto, não estavam disponíveis no fecheiro. Não se encontravam. E, portanto, para além da ciência geográfica, mesmo pessoas que estudaram História da Arte ou Curadoria, quer dizer, consta que se dizia que a Biblioteca da Gulbenkian tinha tudo o que se estava a fazer em Portugal e, por exemplo, nesse aspecto, digamos, não tive azar com essa ocorrência que esta mesmo se manteria hoje em dia. Isso manteve-se até 2008 ou 2009. E foi o próprio Sebastião que deu a indicação depois à Gulbenkian de que não se encontravam? E eles... Sim, telefonei no mesmo dia, portanto, resolveram o assunto. Ficaram surpreendidos com isso, mas, de facto, o primeiro catálogo que tinham foi talvez 1990, não sei, e foi assim um período razoável. Isso leva-me à minha questão seguinte, que era uma espécie de vocação ao Sebastião, mas que afinal entronca perfeitamente no que estamos a falar, porque nos textos que servem de divulgação a esta mostra fala-se no Sebastião e também no Zulmiro como presenças demasiado ocultas no panorama da arte contemporânea portuguesa, ainda que tenham ajudado a redefinir o contexto da escultura contemporânea nacional. Pergunto-lhe, sente-se demasiado oculto enquanto artista? Muitas vezes digo que sou produtor de invisibilidades. Às vezes digo isso porque na realidade, sei lá, a escultura é um pouquinho mais conhecida, mas o trabalho fotográfico talvez só 5% é que é conhecido, menos talvez que isso. O Sebastião trabalha com vários meios. Qual é o seu preferido? Há um? A escultura, como diz, é a faceta mais conhecida da sua obra. É a sua faceta preferida ou gosta mais de trabalhar noutros meios? Ou é tudo para si? Depende da natureza do trabalho que estou a fazer. Portanto, tanto me entusiasmo facilmente, digamos, no desenho, como na escultura, como na pintura, como na fotografia. Ultimamente tenho feito bastante mais trabalhos em fotografia. Afinal, cabe tudo uma caixa de sapatos. Portanto, a Arca já é um planeta demasiado grande. Mas... tenho um ateliê atualmente razoavelmente grande, mas preciso também de espaço vazio e, portanto, tenho, de certa maneira, suspenso o meu trabalho de escultura. De vez em quando faço uma coisa ou outra, mas, quer dizer, não é uma coisa, uma opção que tenha tomado de bom grado. Portanto, tenho que preservar algum espaço para poder continuar a pensar e a trabalhar e, portanto, já o espaço onde tenho as peças guardadas está um bocado exíguo, demasiado. Já começa a ser apertado. Apertado e coisas sobrepostas, portanto, já é uma confusão. Voltamos ao ponto e vírgula. Quando faz essa conversa, quando é abordado pelo Miguel Vanave Pérez para esta exposição, como é que surge a escolha das peças? Quais são as peças que foram escolhidas decorrentes dessa conversa com o curador? O Miguel lembrava-se de peças portanto, da época em que elas foram feitas e portanto, achava que realmente o meu trabalho merecia ser mais conhecido e deve ter sido isso, portanto, também que o motivou, sobretudo, a selecionar esse período. E depois a conversa foi evoluindo, portanto, a partir dali mostrei também vários desenhos, porque naquela época em que fazia muitos desenhos de caráter textual, depois parei numa certa altura, por várias razões, mas os desenhos que fazia para projetos de escultura frequentemente eram desenhos com pouca informação tridimensional e quase sempre desenhos muito pequeninos. E depois fazia realmente desenhos muito gestuais, como se fosse uma aproximação à escala que o objeto ia ter. E era assim, num impulso, num jato, portanto, em que
a coisa ficava, no que diz respeito a uma escala aproximada. A tridimensionalidade ia sendo construída durante o processo de construção, portanto, e sempre num processo aditivo. Portanto, trabalhei muitas vezes com materiais muito simples, cartões, às vezes madeira também, às vezes alguns reforços em metal, e depois as coisas eram revestidas com fibra de vidro. Portanto, é um processo de adições, e algumas vezes tinha também de fragmentar a peça em 2 ou 3, porque, digamos, o meu ateliê era depois de atravessar um duplex, portanto... Havia problemas de capacidade de transporte, portanto, por assim dizer. Tinha de pensar também de como tirar as peças lá depois. Ou seja, isso é logo uma condicionante à partida na sua criação. Portanto, nunca imaginar uma peça que seja grande demais para que não caiba, não atravesse o duplex. Sim, no processo de concepção fui sempre obrigado a pensar barato e com essas dimensões técnicas também. Isso é, de alguma maneira, uma limitação ou, por outro lado, até pode ser um tónico criativo? Mas é mais condicionante que estimulante. Há, no Sebastião, esculturas enormes que nunca foram feitas por causa dessa limitação? Sim, muitas. E ainda as vamos ver feitas? Inclusivamente, gostaria de ter colaborado com arquitetos, por exemplo. Em obras de edifícios? Obras de arte pública? Sim, alguns projetos gostaria que fossem habitados. Ainda há tempo. Ainda há tempo para isso. Habitados ou terem outra função, portanto. Mas, enfim, que fossem penetráveis e que... Tem um aspecto edificado, não quero usar a palavra monumental, que ela é sempre gigante, mas que fossem peças que pudessem ser vividas também. Não que pudessem ser edifícios mesmo. Ainda há tempo, Sebastião, ainda há tempo. Olhamos então para as diferentes obras que nos trouxe. Há alguma em particular das que aqui tem expostas que, na sua perspectiva, se destaque, seja pelo significado, seja pelo trabalho que deu a que a peça surgisse? Eu sei que é sempre difícil uma pessoa pedir, é como dizer a um pai qual é o filho favorito, é sempre muito complicado. Mas eu peço-lhe esse esforço. Das peças que convocou para esta exposição, alguma em particular, ou algumas em particular, que se destaquem na sua perspectiva? Que lhe sejam bastante importantes? De facto, é difícil. Por um lado, aquela peça grande que está no chão, portanto, aqui no carro, e uma outra que está numa parede no Colégio das Artes. Desta exposição são 2 peças que gosto bastante. Mas também aquelas fotografias que estão quase na entrada, portanto, que são, no fundo, fotografias de maquetes que nunca saíram de maquetes, que eram projetos para metal, mas que, precisamente pela tal incapacidade espacial, não é? E pelo peso também de as tirar do ateliê, portanto, essas peças nunca avançaram, portanto, mas são projetos que têm um potencial que eu acho bastante interessante e, portanto, gostaria que um dia algumas delas, pelo menos, fossem realizadas. Nesse particular, como é que encara a fotografia de um projeto de algo que nunca chegou a ser? A fotografia em si vale-lhe como obra suficiente ou, de alguma maneira, também o deixa algo triste de perceber que não passou de projeto aquela grande ideia que poderia ter? Quer dizer, a gestão das coisas que nos podem deixar tristes, digamos, ou pensamos muito nelas ou se resolvem e, portanto, isso ficam resolvidas, ou se continuam a não ser resolvidas, isso só faz mal. E, portanto, às vezes mais vale quase esquecer e portanto, de vez em quando recordo, mas quer dizer, não vale a pena carregar cruzes, não é? Pois, lembrar demasiado coisas que não foram feitas pode criar uma tristeza adicional que não... Mas ter isso imortalizado numa fotografia não é caminho para essa tristeza? Olhar para ela, lembrar-se do... Sim, é isso, sem dúvida que é. Quer dizer, qualquer registro, um desenho, uma fotografia...
é uma espécie de mola para a memória, quer dizer, faz saltar de imediato para, reviva tudo, de facto. Mas a ideia aqui é, sobretudo, partilhar essa dimensão da sua obra, que ainda que não feita, foi imaginada, partilhar com quem chega a esta exposição também, para percebermos as dimensões várias que tem a obra. Sim, aquelas fotografias não têm... Não fiz nenhuma simulação, sei que hoje em dia com ferramentas digitais seria possível simular uma escala, colocar uma personagem A ou B ou C, mas realmente gostava que as peças fossem grandes, portanto, mas não simulei isso, foi simplesmente... aí há uma dimensão mais documental, talvez, do que outra coisa. Mas ao mesmo tempo de beleza das imagens também. Sim, acho que... Obrigado. E quando foi, quando lhe disseram esta exposição estará partida em 2 locais, no Colégio das Artes, mas também aqui no Centro de Artes Visuais, atenho-me sobretudo aqui ao Centro de Artes Visuais, porque é um sítio, há pouco falávamos da Inquisição de Évora e do Centro de Artes Visuais, que está onde era o antigo Tribunal da Inquisição, em Coimbra. O edifício em si transporta consigo toda uma história, todo um significante que muitas vezes escapa a quem simplesmente entra e sai para ver uma exposição. No seu caso, quando foi convocado para uma mostra neste local, na escolha das peças, na forma como encarou esta exposição, pesou, de alguma maneira, o passado também deste edifício ou não? Na exposição de Évora foi determinante, completamente determinante. Aqui não pensei nisso, de facto, mas ainda pensei em fazer um desenho relativo a isso, mas depois, ao ver a forma como o espaço estava a ser ocupado e a interação das diferentes peças, Não fazia grande sentido. já não fazia muito sentido. Mas sente esse peso no edifício? Sim, claro. Portanto, é um marco histórico que nunca está presente, quer dizer, não pensamos constantemente nisso, mas os espaços têm... Espreita-nos por cima do ombro muitas vezes, não é? E quando são as suas obras colocadas em diálogo com as obras do Zulmiro, que diálogo é esse, na sua perspectiva? Foi uma boa surpresa. De facto, há imensas coisas que eu desconhecia, portanto, e à medida que elas foram sendo desembaladas, portanto, comecei e o espaço começou a ser ocupado pelas peças, ainda de uma forma aproximada, à disposição final, mas foi um processo de descoberta interessante. E é um encontro ou um confronto? Pergunto isto porque há grandes diferenças na obra de ambos. Não sente animosidade, eu disso percebo, não sente qualquer animosidade em relação... Sim, claro, não. Quer dizer, na área das artes, o confronto é sempre estimulante, quer dizer, acho que quando não há confronto nenhum, quer dizer, é um aborrecimento, portanto, Claro. eu acho que o confronto é sempre uma possibilidade de chegar a uma interpretação nova, portanto, ou pelo menos pensar de uma forma diferente, de uma forma nova. Não vejo nenhuma carga negativa. E aqui em que nisso. resultou esse diálogo, na sua perspectiva, Sebastião? Como dizer isso? Porque há algo que as obras de Zulmiro acrescentam às suas e vice-versa, com certeza. Há uma geometria, digamos, nas peças do Zulmiro, mas há também uma gestualidade, especialmente no desenho, por exemplo, que eu acho que foi interessante o Miguel ter selecionado essa parte, porque criou pontos mais fáceis entre características que à partida poderiam estar em polos
digamos, demasiado afastados. E essa escolha permitiu também essa ligação, digamos, porque em muitos trabalhos, não tanto na escultura, portanto, que é uma geometria e o próprio material escolhido, digamos, leva a essa lisura, mas nos desenhos há um gesto muito acentuado, portanto, alguns não, mas na maior parte deles, tanto nos que estão aqui no CAV como no Círculo no Colégio das Artes, são trabalhos com uma gestualidade muito acentuada, portanto, acho que essa parte criou uma ligação mais simples com certa abordagem minha também. Encontrou essa gestualidade nesta precisão das obras do Zulmiro? De alguma maneira encontrou alguma precisão nas suas obras no meio da sua gestualidade habitual? Qualquer gesto que seja assumido como suficiente contém em si muito rigor também. Porque um gesto é realmente qualquer coisa que possa ser feita num segundo, 3 segundos, mas não é qualquer gesto que resulta, digamos, com algum sentido para ser aproveitado. Portanto, essas coisas, no geral, vão... Se compararmos com um gesto na dança, por exemplo, ou até na esgrima, quer dizer, há uma quantidade de aprendizagens, de repetições, que levam, digamos, a um certo rigor, digamos, nessa sequência de instantes. No caso do gesto do desenho, por exemplo, a própria escolha da ferramenta que se usa, a fluidez da tinta, ou dos lápis, ou dos materiais que se usa para trabalhar, das resistências que oferecem, não sei o quê. Tudo isso tem que ser previamente bem conhecido para que depois, no gesto, não se tropece. Possa ser exponenciado, de facto, também, muitas vezes. A não ser que o tropeçar faça parte também. Sim, a não ser que esse imprevisto também esteja mais ou menos programado, mas é importante também, joga muito na criação artística, sobretudo, calculo, na escultura, mas também, como dizia, no desenho, joga muito a relação com o material, da ideia com o material. Saber exponenciar aquele material para obter determinado efeito. Mas muitas vezes, mesmo no desenho, no meu desenho acontece imenso acaso. E muita coisa que vem ainda, digamos, de influências da escrita automática. Eu cheguei a fazer alguns projetos, agora, francamente, eu não consigo reconstituir bem. Mas aconteceu ter feito alguns projetos que resultaram de desenhos que foram feitos ao telefone, por exemplo. Rabiscos, como nós poderíamos dizer, enquanto não se presta atenção, movimentos mecânicos e automáticos. Quer dizer, é uma atenção assim... difusa. Drone. Nós já falámos aqui muito... Entretanto, na altura não havia ainda, mas é assim uma atenção que paira sobre o papel enquanto está ao telefone e... Uma atenção panorâmica, digamos assim. Sim. Mas também conhecendo os dedos, portanto... Sabendo que dedo, qual é o objeto escrito aí, o papel em que está, também tendo essa percepção. Ou seja, o acaso nunca acontece muito, ou seja, é um acaso controlado, podemos dizê-lo. Quer dizer, o acaso, quando usado nas artes, tanto quanto a mim me interessa, noutros casos de outros artistas não sei, mas no meu caso é um tipo de repente salta uma palavra de domesticação, mas não é isso, portanto, não é o termo certo. Mas é um tipo de agilidade
que se foi desenvolvendo, portanto, e que onde o instinto, o reequilíbrio, sei lá, o que é que nos leva quando descemos uma escada, por exemplo, e continuamos a falar com alguém e percebemos que já não há mais nenhum degrau, por exemplo. É um conhecimento que nós não estamos muito habituados a verbalizar, portanto... Quase uma memória muscular das coisas. Quer dizer, um certo tipo de entendimento espacial, um certo tipo de entendimento das coisas que estamos a manipular e depois as coisas podem acontecer com lentidão ou de uma forma brusca. Por exemplo, a caligrafia oriental, que muitas vezes pensamos que é sempre feita com um gesto veloz. Muitas vezes não é. Muitas vezes é um gesto muito até lento, Ponderado. Outras vezes alternado entre a lentidão e o movimento brusco. Portanto, quer dizer, há muitos gestos que podem... tendencialmente, vemos gesto ligado à velocidade, mas pode não ser isso. Portanto, no butô, por exemplo, muitas vezes o gesto é uma continuidade, digamos, extremamente arrastada, diriam algumas pessoas. Portanto, Falámos aqui das obras, falámos dos aspectos determinados da exposição, mas eu acabei por não lhe perguntar quais são as suas inspirações, de onde é que retira, a que poço vai buscar a água que faz mexer a nora da sua criação, Sebastião? Há mais continuidades que rupturas e nesse processo ainda estudante de Belas Artes, sim, que me interessou muito tanto períodos históricos, mas não só da arte ocidental, também de outras culturas. Isso desde sempre me interessou muito, digamos, na época não tinha nenhum colega, digamos, que tivesse, digamos, interesse assim, por essa aparente expressão por outras áreas, mas não só, digamos, se é a primeira vez que fui ao Louvre, fui muito mais interessado em ver a arte egípcia e pré-colombiana do que as coisas ocidentais, portanto, tipicamente europeias. Um pouco das coisas gregas e romanas, mas quer dizer, concentrei-me sobretudo nas coisas, na época, nas coisas egípcias e pré-colombianas. E depois também no Museu Guimet, portanto, com as coisas orientais. E ao nível oficinal, na escola tentei aprender a mais diversidade possível de coisas, que muitas delas até não estava a precisar na altura, portanto nem ia exercitar, mas acho que eram importantes para me fazer pensar de uma forma mais ampla, no fundo. Portanto, acho que porque uma coisa é o desenvolvimento de ideias, outra coisa é ter autonomia oficinal para as poder concretizar, pensar em objetos ou materiais os mais ajustados para esse projeto. Foi muito útil também para mim conhecer. Eu tinha muito interesse também por ilustrações médicas e botânicas de microscópio, elementos ópticos com efeitos ópticos mais poderosos e de que estas nossas lunetas. E isso foi muito útil porque conheci um professor da Faculdade de Ciências que me permitiu ir para lá, portanto, sobretudo na parte de elementos botânicos, e fiz, na altura arranjei também um anel de adaptação e pude adaptar a minha máquina, digamos, ao microscópio, e isso foi muito útil porque me ampliou bastante um certo tipo de vocabulário formal
que na altura me interessava expandir. As estruturas que a própria natureza cria. Sim. E essas coisas foram... Cheguei a usar algumas dessa amplidão, digamos, em algumas serigrafias. E quando recomecei a trabalhar em escultura, porque estive vários anos a pensar desenvolver projetos em escultura, mas sem avançar com eles porque não tinha condições para trabalhar. No Japão, quando estive lá, tive que lutar com uma ideia local bastante difundida, que era um estudante que tivesse interesses muito diversos, eles consideravam que era uma pessoa confusa. Tem que haver uma orientação precisa. E, portanto, lembro de um episódio em que... porque no Japão, no geral, há a ideia de que há pouco espaço, e na realidade isso é verdade, mas na universidade onde eu estava, eles tinham criado, poucos anos antes, um novo campus, e, portanto, o espaço anterior da universidade era só usado para os alunos que estavam em mestrados. E portanto, havia imenso espaço disponível. E eu gostava de fazer uns desenhos de grandes dimensões e digamos, havia ao lado uma sala que estava completamente vazia, portanto, e foi complicado arranjar a autorização para usar aquela sala, porque era suposto estar a concentrar-me só em... E, digamos, estava a responder completamente àquilo que era solicitado. Aprendi lá uma técnica que continua pouco divulgada, que é a litografia sobre madeira. Sobre madeira, sim. Um processo inventado 2 anos antes da minha chegada lá, portanto... Que tentou também ensinar por cá. Não? Como? Tentou também ensinar por cá. Tentei, numa certa altura, mas no Porto, mas não falei com isso ao Ângelo Sousa, ele na altura não mostrou muita vontade ou disponibilidade, portanto a coisa não avançou. E como eu estava também a trabalhar noutras coisas, não insisti assim demasiado. Mas foi a pena. Quer dizer, os processos de impressão são simultaneamente fascinantes, mas ocupam muito tempo, digamos. Eu concentrei-me na serigrafia, porque na época estava também muito interessado na vibração cromática que a serigrafia permite. É uma tinta muito mais vibrante que a cor na litografia ou na xilogravura, por exemplo, em óleo. Tendencialmente, claro. Mas, e sobretudo, é de impressão muito mais rápida. Portanto, eu consegui imprimir com uma grande rapidez e respeitando os acertos que precisava. Enfim, portanto, nunca tive assistentes, portanto, fui sempre autónomo nas diversas tecnologias que fui usando. É interessante, ficamos agora a saber, nesta conversa, que se por acaso a ideia japonesa tivesse vingado no Sebastião Rezende, talvez o seu ateliê agora fosse espaço suficiente para todas as peças que quisesse criar. Sebastião, agradeço-te imenso ter estado aqui no CAV à conversa comigo e com todos os que com certeza ouvirão esta nossa conversa sobre a exposição Ponto e Vírgula, as suas obras do Zulmiro de Carvalho, uma exposição que coordeia do Miguel Vonaf Peras, que está distribuída entre o Centro de Artes Visuais e também o Colégio das Artes. Começou em dezembro, ficará até março aqui no CAV e até ao final de janeiro no Colégio das Artes. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado por conversas. Foi muito boa.